Deus, você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12. Quero desejar uma boa noite a todos, a paz do Senhor, para vocês que estão nos assistindo. Boa noite, Alexandra, boa noite, Jéssica. Estava pensando em você hoje, Alexandra, e você entrou. Alexandra está lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, assistindo a gente. A Jéssica também está em Piratuba, Santa Catarina. Pessoal assistindo a gente de longe na transmissão. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Você que encontrou e pudesse colocar mais um minutinho em pé, em reverência à palavra de Deus. Provérbios 13, versículo 12. Você que não tem a Bíblia, pode acompanhar conosco aqui na projeção. Diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. Coloca sua Bíblia no seu assento mais um minutinho. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, esta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho, a Tua palavra que é o alimento para a nossa alma. Nesta noite, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça, que a Tua presença resplandeça nos corações nesse lugar, em nome de Jesus, que a Tua glória se manifeste no nosso meio. Eu repreendo todo o mal, toda a seta do inimigo, todo o levante, em nome de Jesus. Que nesta noite o Senhor receba, Pai, a nossa oração, a nossa gratidão. Fala conosco e tira tudo o que impede essa pessoa de ter entendimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Pode se sentar aí no seu lugar. Glória a Deus. Então hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus ministrou ao meu coração, que fala a respeito da esperança. Está dizendo aqui que a esperança adiada, a esperança que demora muito para acontecer, ela adoece o coração. E hoje a gente precisa entender quando é que a gente tem que esperar no Senhor por algo que realmente vai acontecer, ou quando é uma expectativa errada do nosso coração. Como saber se o Senhor nos disse não, ou se o Senhor nos disse ainda não? Porque às vezes aquela promessa não está no tempo de se cumprir, mas ela vai se cumprir. Então é um ainda não. E às vezes a gente está buscando algo que não vai se cumprir, e é um não. E por isso nós precisamos ter discernimento de Deus. Isaías capítulo 40, no verso 31, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Então aqui nós vimos dois versículos diferentes. Um que diz que a esperança que demora, que não se cumpre, ela deixa o coração doente. E já aquele que espera no Senhor, algo que vai se cumprir no Senhor, ele tem a sua força renovada. Ele se renova como a águia. Porque existe uma bem-aventurança em esperar no Senhor. Então, às vezes, as coisas não acontecem porque não chegou o tempo de Deus, ou quando temos expectativas erradas. Às vezes não acontece porque nós ainda não estamos preparados para receber, não chegou o tempo do Senhor, ou às vezes realmente aquilo não vai acontecer nas nossas vidas. E aqui eu quero reforçar para vocês sobre a esperança adiada que adoece o coração. O nosso coração desfalece quando nós esperamos tanto por algo e não acontece. E aí a gente vai ficando doente. Essa esperança adiada muitas vezes não vem de Deus. Essa esperança adiada aqui vem das nossas expectativas erradas, ou muitas vezes da nossa falta de posicionamento em Deus. E aí a gente espera e não acontece, porque projetamos as respostas na nossa visão humana.
e isso nos consome. A esperança errada, ela não produzirá nada, ela apenas vai adoecer o seu coração, porque ela nasceu de forma errada. Mas se a esperança for do Senhor, se você está esperando algo que é do Senhor para a sua vida, por mais lutas que nós possamos enfrentar, ela não morrerá, porque ela será regada pelo Espírito Santo, aleluia. Toda vez que você pensar em desanimar, você vai falar: eu vou parar de orar por isso. Deus usa alguém para falar com você. Você recebe uma mensagem, você recebe um sinal, você recebe um refrigério de Deus dizendo: continua, não desista, o tempo vai chegar. Então essa esperança, ela é regada pelo Espírito Santo. Por isso que as suas forças se renovam como a águia. Quando você pensa: essa tempestade vai me derrubar, Deus, como a águia, te faz voar acima da tempestade, acima do problema, e confiar que aquele propósito vai se cumprir na sua vida. Mas existe o tempo. Então Deus, Ele vai trabalhando no nosso coração. Já a esperança errada, ela não acontece, porque ela vem de uma expectativa errada. E hoje eu vou falar sobre os dois tipos de esperança. Quando ela vem de uma expectativa errada e ela não vai se cumprir na nossa vida, e quando ainda não é o tempo de Deus. Por isso você tem que saber que tem gente que fala: eu estou esperando no Senhor. Está esperando de que jeito? Orando na casa de Deus, buscando, ouvindo a palavra? Ou está esperando o quê? Esperar em Deus é diferente. Então aqui a gente vai ver a diferença. Tem uma passagem que diz que Samuel, ele estava muito triste por causa de Saul, porque Samuel era um profeta de Deus, e ele foi usado por Deus para ungir Saul como rei de Israel. Saul foi o primeiro rei, e Samuel, ele tinha afeição por Saul. Samuel gostava de Saul. Samuel tinha um carinho, um afeto. É como um pai espiritual, como um afeto de um pastor com a sua ovelha, como a gente tem afeto pelaquela pessoa que nos ganhou para Jesus, como a gente tem afeto por aquele que foi o nosso pai na fé, que foi usado por Deus nas nossas vidas. Então Samuel, ele tinha um afeto, ele tinha um carinho por Saul. Só que Saul, ele fez tudo errado, ele desagradou ao Senhor, ele tomou muitas decisões erradas na sua vida. E Deus, Ele rasga o reino de Saul. E isso entristeceu muito Samuel. E Samuel, ele estava sendo consumido pela tristeza, porque ele tinha uma expectativa de que Saul pudesse mudar. Ele tinha uma expectativa de que pudesse acontecer um milagre. E aí, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Em algumas traduções falam assim: até quando você vai ficar nessa tristeza por causa de Saul? Havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus falou assim: Samuel, até quando? Ou seja, aquela tristeza, aquela expectativa errada vinha se arrastando. E aí Deus fala com Samuel: Samuel, até quando você vai ficar nessa tristeza? Até quando você vai ficar dando um murro em ponta de faca? Até quando você vai ficar se lamentando? Porque a resposta não era um ainda não, a resposta era um não. É como se Deus dissesse assim: até quando você vai insistir naquilo que Deus já tirou da sua vida? Existem expectativas que não valem as nossas lágrimas, não valem a nossa oração. Pedidos que não valem o nosso esforço, porque não fazem parte da vontade de Deus para a nossa vida. Ore,
Não até que Deus diga sim, mas até que você entenda a vontade de Deus para a sua vida. Talvez você tenha se entristecido porque as coisas não aconteceram como você esperava. E essa tristeza tem consumido o seu coração. Assim como Samuel andava entristecido por causa de Saul. Deus disse para Samuel: até quando, Samuel, você vai ficar nessa tristeza? Até quando? Você está esperando por algo que não vai acontecer. Eu sei que dói, mas eu tenho um plano. Quando você disser: Senhor, seja feita a sua vontade, esteja preparado, porque vai doer. Muitas vezes vai anular sonhos que estão no seu coração, mas também tenha uma certeza de que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. É o melhor que existe. Deus fala: Samuel, eu tenho algo novo para Israel. Pega o chifre, enche de azeite, porque eu tenho um novo rei para Israel. Chegou a hora de virar essa página na sua vida. Chegou a hora, Samuel. Algumas coisas são boas em determinadas fases das nossas vidas, mas chega um momento que aquele ciclo encerra, e chegou a hora de mudar a fase. E às vezes muda as pessoas com as quais você andava, com as quais você compartilhava, os lugares que você frequentava. Foi bom durante aquele tempo, foi bom. O relacionamento de Samuel e Saul foi por um tempo, mas tinha acabado, e Samuel ainda não tinha entendido, porque Deus, Ele frustra as expectativas que não estão de acordo com a sua vontade para as nossas vidas. Não para que você se entristeça, mas para que você saiba que Ele tem o melhor para a sua vida. Aleluia. Não é para você se entristecer, é para você confiar, é para você esperar. Quem é o Saul que você precisa renunciar na sua vida? A partir de amanhã nós vamos começar um propósito de 21 dias de oração, um propósito de Daniel, de você orar 3 vezes ao dia. Como? Falar com Deus 3 vezes ao dia. Acorda, fala com o Senhor, no meio do dia e antes de dormir. E escolha um dos horários para você gastar mais tempo com Deus. Se você tem mais tempo de manhã, ou mais tempo à noite, ou mais tempo à tarde, mas fala com Deus 3 vezes ao dia. E você sabia que a ciência fala que quando você repete algo por 21 dias, aquilo se torna um hábito? Até nisso Deus tinha um propósito. Então ele orou por 21 dias, 3 vezes ao dia, para Deus trazer uma resposta. E ele orou, e ele jejuou. Ele não comeu nada que fosse delicioso, ou seja, ele comeu salada, frutas, legumes. Olha que chuchu delicioso. O jejum de Daniel não é fácil não, irmãos. Mas você não precisa fazer isso. Você pode jejuar uma vez na semana, o jejum convencional, só ingerindo água. Você pode tirar um alimento que você gosta muito. Eu até comentei com uma irmã domingo, eu falei: irmã, às vezes a pessoa fala: eu vou ficar sem doce 21 dias, mas xinga todo mundo todo dia. Às vezes vai ser mais eficaz na sua vida guardar a língua do que parar de comer doce. Porque o jejum que agrada a Deus é quando a gente se aproxima do Senhor. Então você faz um propósito, você e Deus. E dessa vez, não vai ser para a gente pedir. Dessa vez vai ser para você renunciar a algo. Eu não consigo perdoar, eu não consigo me libertar desse sentimento, eu não consigo, pastor, olha, isso aqui está enraizado em mim, eu preciso tirar isso do meu coração. Então esses 21 dias vai ser para que isso seja arrancado de você. Então toda a igreja vai estar orando 3 vezes ao dia. Você ora pelo seu propósito, você ora pelo seu irmão, pela sua igreja. E escolha um jejum. Pode escolher um dia da semana, pode ficar 21 dias sem algo que você goste. Ou às vezes você fala assim: pastor, eu gosto de ver a série tal. No horário da série, abre mão dela e vai ler a Bíblia. Você precisa ter momentos com Deus, você precisa ter um devocional com Deus, um lugar de oração na sua casa.
Você precisa ficar a sós com Deus. Você precisa ter o seu cantinho com Deus. Lá na casa da minha mãe, a gente tinha a salinha de oração. Todo mundo falava assim: meu Deus, a salinha de oração da sua mãe. Quantas pessoas se converteram ali? Ali a gente se reunia, a gente orava, a gente buscava Deus. Ali a gente já sabia que era a sala de oração. A minha avó, ela tem um quartinho que ela chama de minha tenda, porque lá ela tem o cantinho dela de oração. Então você tem que ter o seu quartinho de guerra, onde você tem a sua Bíblia, onde você tem o seu devocional. Você precisa ter momento a sós com Deus. Então faça isso nesses 21 dias. Busque o Senhor com intensidade, para saber qual é o Saul que você tem que renunciar na sua vida. Pode ser um sentimento, um projeto, uma amizade, um passado que você fica remoendo. Pode ser algo que está aí enraizado no seu coração. Uma pessoa me procurou e falou assim: pastora, minha filha sempre foi uma pessoa decidida, uma pessoa, sabe, que nunca ninguém pisou nela, nunca ninguém, sabe, sempre foi forte, se envolveu com uma pessoa que está tratando ela igual um tapete, está humilhando, está judiando, e ela falou que ela não consegue se libertar daquele sentimento. É igual quando Ló entrou em Sodoma. Depois que você entra em Sodoma, Sodoma entra em você. E aí, para você tirar aquela dependência emocional, é um processo de cura e libertação. Mas algo muito grandioso que acontece na nossa vida, quando você tem algo assim enraizado dentro de você, que já ficou em você. Como assim, pastora? Porque a expectativa de Samuel era a mudança de Saul, mas a resposta de Deus era o levantar de Davi. Era diferente. Então, às vezes, qual é a referência? E aí você vai entender, porque a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Você vai entender quem é o Saul que você precisa renunciar da sua vida. Essa frustração, esse sentimento que não sai de você, essa murmuração, essa revolta. Coisas que a gente precisa tirar. E às vezes o milagre que a gente busca está no posicionamento que a gente não toma. Porque você sabia que a sua mente, ela te auto-sabota, porque ela busca um lugar confortável para você. E aí você tem que pensar: eu preciso fazer algo para mim. Vai dar tudo certo, eu vou ficar bem. Porque você pensa: se eu largar isso, eu vou sofrer, se eu deixar isso, eu não vou conseguir. E aí a gente fica se sabotando. Porque a gente busca lugar seguro, a gente busca um lugar confortável. Então, você precisa entender que como eu desejo estar no futuro vai depender das sementes que eu tenho lançado hoje. Do que eu tenho lançado hoje. Então, domingo eu falei aqui o que o Senhor ministrou ao meu coração, que você tem que pensar o seguinte, para você renunciar. Se você pudesse voltar 10 anos atrás da sua vida, vamos voltar 10 anos atrás. Se você pudesse conversar com o seu eu de 10 anos atrás, você não tomaria determinadas decisões, você não confiaria em determinadas pessoas, você não investiria em determinados projetos, você teria cuidado mais da sua saúde, porque às vezes há 10 anos atrás o seu pulmão era outro, a sua saúde era outra, o seu fígado era outro. Você teve oportunidade há 10 anos atrás de fazer muitas coisas que às vezes você não fez. Eu vejo mães às vezes falando: pois é, não trouxe os meus filhos pequenos, não criei eles na presença do Senhor, e agora que eles são jovens, eles não querem saber de Deus, porque você não enraizou a palavra deles. E mais do que isso, não adianta eu trazer os meus filhos para a igreja, eu tenho que ser igreja na minha casa. Eu tenho que ter presença de Deus e oração na minha casa, senão não vai ficar nada semeado na vida deles.
E você pode saber, isso é pesquisa, que ainda a maior influência sobre os filhos são os pais. Então, para que ele não se desvie na faculdade, para que ele não saia dos caminhos do Senhor, a presença do Senhor tem que ser muito presente na sua vida. Então, se você pudesse conversar com o seu eu de 10 anos atrás, quantas coisas você não faria? Quantas decisões você não teria tomado? Infelizmente não dá para mudar o passado, mas a boa notícia é que o seu futuro está intacto em Deus. Se você obedecer a palavra, se você verdadeiramente se arrepender, o seu futuro será diferente. Então, como você quer se ver daqui 10 anos? Vamos lá para 2035. Como você quer se ver? E aí você vai pensar, meu Deus, passaram-se 10 anos, eu continuo presa nesse relacionamento, eu continuo presa nessa vida financeira, eu continuo preso nos mesmos pecados, eu não vivi os propósitos de Deus. E se eu não tiver mais 10 anos? Então é isso que você tem que pensar. O que você quer para o seu eu do futuro? Vai depender do que você semear hoje, vai depender do que você plantar hoje. E se você está na presença de Deus, se você está obedecendo a Deus, orações são sementes, renúncias são sementes, não ficam, não voltam vazias, não voltam vazias. Então vai depender. Aí a pessoa vai falar, meu Deus, passou 10 anos e eu ainda estou noiva, não casei. Se no primeiro ano eu falasse, não, ou vamos casar ou termina isso, eu não estava 10 anos, não tinha perdido 10 anos da minha vida. Então Deus está te dando uma oportunidade de você refletir. E talvez você não tenha forças hoje. Como eu já ouvi um testemunho de um homem falando, olha, ele pregava a palavra, ele é muito conhecido, talvez você conheça a história dele. Ele pregava a palavra, ele era fumante. E ele teve um câncer no pulmão. E ele disse assim, eu não tenho nem coragem de orar para Deus e pedir, porque eu não larguei, foi uma escolha minha acabar com o meu pulmão. Agora não tem como reverter. Então, como você quer se ver daqui 10 anos? Hoje, pastor, hoje eu vou, faço atividade física, porque daqui 10 anos eu quero poder levantar da cadeira sozinho. Porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo massa muscular, vai perdendo força. Uma nutricionista olhou para mim e falou, Karen, se você não se exercitar, se você não tiver massa magra, nem pentear o seu cabelo você vai ter força. Você vai depender das pessoas. Então pensa. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer recompensa rápida. Quer comer o doce, o prazer do doce, o prazer da comida, o prazer da glutonaria. E eu ouvi um pastor falando assim, que ele estava muito acima do peso. E Deus falou para ele assim, eu te dei um cavalo e uma mensagem. Só que você matou o cavalo, então eu não pude entregar a mensagem. Você está matando o cavalo. O mensageiro tem que cuidar da saúde. Tem que cuidar. Nós somos templo do Espírito Santo. Tem que cuidar, pensar no futuro. A recompensa não é agora, mas quando você vê, né, poxa vida, estou emagrecendo, olha os meus exames, que maravilha. Pastor Anderson entrou no propósito, irmãos. Quando ele viu o exame, ele falou, não, vou conseguir. 7 quilos já, né, pastor? 7 quilos, fazendo. Ele falou assim, meu Deus, como é bom ver o exame bom, como é bom você medir sua pressão e ela está ok. Mas ele colocou um propósito no coração dele, e é difícil, que você tem que renunciar, porque não pense que todo mundo vai comer abobrinha por sua causa. Isso é só você começar a contar, irmãos. Você sabia que a abobrinha é 0 caloria? Então enche o prato de abobrinha, irmão. Come a abobrinha até não querer mais. Não tem caloria. Enche o bucho de abobrinha. Estou satisfeito. Você tem que começar a contar a caloria. Você vai ver que você emagrece rapidinho. Eu como tão pouquinho, né? Aí você vê lá, comi só um amendoim japonês. Dava para você comer 3 pratos de comida com a caloria que aquele amendoim tem. Comeu mal, se alimentou mal.
Então a gente tem que começar a pensar no que a gente quer para o nosso futuro. Então você não pode conversar com o seu eu de 10 anos atrás, mas você pode plantar hoje o que você deseja viver no seu futuro. Então se é a glutonaria, pastor, é a minha glutonaria, eu não consigo, coloca aqui no altar do Senhor. Coloca diante de Deus, Senhor, eu preciso tirar isso da minha vida. Eu preciso renunciar a isso. E quando você vem diante do altar de Deus e fala, Senhor, seja feita a tua vontade, entrega de todo o coração e quebra no mundo espiritual esse laço que você tem com essa pessoa, esse laço que você tem com esse pecado. Quebra aqui, desliga na terra e vai ser desligado no céu. E aí se prepare para a resposta de Deus. Se prepare. É muito comum você ver as pessoas entrando no mesmo barco. A pessoa tinha um relacionamento da pessoa que judiava dela, ela procura outro que faz a mesma coisa. Ela entrou numa roubada na vida profissional, ela procura outra roubada. Por quê? É muito comum você ver as pessoas caindo nas mesmas pedras. Por causa dos nossos referenciais. Os nossos referenciais estão errados muitas vezes. Quando Deus falou para Samuel, Samuel, eu tenho um novo rei para Israel. Quem era a referência para Samuel? Saul. Um homem bonito. A Bíblia diz que ele era belíssimo. Um homem lindo, alto, forte, se destacava pela beleza, pela imponência. Quando ele vai ver os filhos de Jessé, quem ele procura? Um homem belo, alto e forte, porque a referência de Samuel era Saul. Aí Deus pega o baixinho. A Bíblia diz que Davi era bonito, tá, gente? Mas ele era baixinho. Ele não tinha porte de rei, né? Você imagina, né? Você tá com uma referência assim, né? Aí vem um pitoquinho. Não era referência. Para Samuel não era. Então, ele fica com aquele referencial. Então às vezes você tem um referencial errado de relacionamento, você tem um referencial errado de amizade, você tem um referencial errado de prosperidade. Prosperidade para mim é passar no concurso, ganhar o melhor salário que tem. Você não sabe às vezes o inferno que aquela pessoa passa. Você não sabe o que é a aflição do coração que pesa sobre a vida daquela pessoa. Mas a gente só vê o externo. Que o nosso referencial é externo, é pelo que a gente vê por fora, você não vê por dentro. O que muitas pessoas se submetem para estar onde estão, e muitas vezes está muito longe do que Deus quer para a sua vida. Então as nossas referências são erradas. Às vezes nós não sabemos amar com o amor de Deus. E aí, quando Samuel vê Eliabe, o filho mais velho, ele diz assim, certamente está diante de mim um ungido do Senhor, é esse. Deus vai me dar um varão, é aquele lindão lá de 1,80 m. Não, é aquele de 1,50 m. Brincadeira, gente. Uma irmã falou assim, pastora, a filha de um casal muito abençoado, uma menina linda, parece uma modelo, princesa, chegou para os pais e falou, esse é o meu marido, esse é o meu namorado, vou namorar com ele, um rapaz de Deus. Mas ele tinha mais ou menos 130 quilos. Quando os pais viram, não, pelo amor de Deus, não, essa não é a referência. E os pais falaram que eles ficaram com muito preconceito com aquele rapaz, porque ele não era o padrão de beleza, mas era um homem de Deus. E foi um homem que caminhou junto com aquela moça. Depois ele fez educação, ele conseguiu perder peso, cuidar da saúde, porque não é só por uma questão estética, é por uma questão de saúde. Mas ele era totalmente diferente da referência que a mãe tinha sonhado para ele. Então às vezes a gente tem umas referências erradas, porque a gente olha o externo. Então Samuel olhou Eliabe, olha um príncipe, que homem lindo, que homem, que porte de rei, parecido com Saul.
Só que Eliabe, lá no campo, quando Davi foi levar queijo, ele insultou Davi, chamou Davi de maldoso, de mentiroso. Eliabe tinha um coração terrível. Ele só tinha beleza externa, mas por dentro ele era invejoso. Ele tinha um coração mau. E Samuel falou: certamente está diante de mim um ungido do Senhor. E aí Deus escolhe alguém totalmente diferente da referência de Saul. Deus quer te sarar, mudar as suas referências. E ainda que te doa, saiba que para cada frustração na sua vida tem um recomeço de Deus nascendo. Então confie que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deixe Ele mudar os seus referenciais. Seu primeiro referencial: Senhor, eu quero uma pessoa do Senhor. Quero uma pessoa trabalhadora, Senhor, que goste de trabalhar. São referenciais. O externo é bom, é maravilhoso, mas foca no interno. Uma criança me disse assim: pastora, quando for namorar comigo, eu já disse, tem que ver a beleza interna. Eu quê? Como assim namorar comigo? Você não tem nem idade para namorar? Tem que ver o interno, né, pastora? Mas é a referência, é o referencial que nós temos. E às vezes, como o seu referencial está errado, Deus vai lá e muda. Fala assim: não é isso que eu quero para você. Eu queria trabalhar aqui fazendo isso. Não. Você vai trabalhar aqui, ó. E eu aprendi a abençoar o meu trabalho. Antes eu ficava chateada com a pessoa lá, a gente fica com o coração pesado. Eu comecei a orar: Senhor, abençoa essa pessoa. Deixa ela um docinho, muda esse limão, pelo amor de Deus. E aí você vê a pessoa começar a mudar. Começa a abençoar tudo que você tem. Porque muita gente gostaria de ter o que você tem. Muita gente gostaria de estar onde você está. Você tem uma família, você tem sucesso. Quantas pessoas gostariam de ter filhos e não podem? Você tem tantas coisas. E o principal, você tem saúde. Que não tem nada para destruir nossa vida do que ter um diagnóstico de uma possível malignidade. A pessoa revê a vida dela todinha e para de dar importância que não tem importância. Como eu quero viver os meus dias? Se Deus fala assim: ó, você tem mais 5 anos. Eu quero aproveitar. Não, eu tenho mais 5 anos, eu quero ganhar muito dinheiro. Passou os 5 anos, chegou sua senha, tchau. E agora? Não vou usufruir do dinheiro. Deixou para todo mundo aí. Então a gente tem que viver pensando que realmente não temos que ter problema com o agora. Não veja problema no agora. Para de ficar preocupado com o passado, preocupado com o futuro. Pensa no seu agora. Agora eu preciso ser, agora eu preciso estar, eu quero fazer agora. Eu vou aproveitar essa oportunidade de estar aqui no culto. Então, quando você começar a buscar nessa campanha, talvez Deus te mostre que a sua referência está errada. E aí Deus fala assim para você: ei, não adianta você orar, eu não vou levantar Saul, eu vou levantar Davi, eu tenho outra pessoa. Aí, você acha que alguém queria Davi? Você acha que alguém escolheria Davi? Não, quem escolheu Davi foi Deus. Então, quando muitas vezes Deus te der uma resposta, e às vezes não vai ser a resposta que você vai se agradar, a gente precisa ter coragem para obedecer. Às vezes você vai falar: Deus, eu queria ir lá gritar com aquela pessoa e falar. Deus fala: ó, silencie. Eu queria fazer isso, eu queria fechar esse contrato agora, eu queria assinar esse papel agora. Não, você não vai assinar. Mas era meu sonho, era minha vontade. A gente tem que ter coragem para obedecer à vontade de Deus. É preciso coragem para silenciar diante dos nossos acusadores em obediência a Deus e aguardar a justificação do Senhor. É preciso ter coragem para recomeçar depois de fracassar.
sabendo que o que Deus planejou para a sua vida é muito melhor para você. É preciso coragem, é preciso força para se reerguer depois de uma traição. É preciso coragem. Na vida sentimental, Deus falou claramente comigo: essa pessoa não é para você, você está sendo enganado. É preciso coragem para obedecer a Deus e obedecer a resposta que desagradou o seu coração. Ainda que te rasgue a alma, vai valer a pena chorar agora, do que chorar para sempre a amargura de uma escolha errada na sua vida. Então vale a pena a gente chorar agora, ao invés de preferir uma mentira doce que te aprisiona, prefira uma verdade amarga que te liberta, que te sara, e a verdade dói. Abrir mão daquela amizade, daquele projeto é difícil. É preciso entregar a Deus, independente se hoje a sua vida esteja um caco. Deus é poderoso para juntar os cacos e te refazer por completo. Mas para isso você precisa entregar todos os cacos. Não esconde nenhum de Deus. Não deixa nenhum para trás. Entrega tudo para Ele. Tudo para Ele. Porque Ele vai fazer a glória do recomeço muito maior do que a glória do começo. Deus, Ele é poderoso. Grande parte da felicidade que eu vivo hoje é resposta da renúncia que eu fiz ontem. Foram renúncias na minha vida. Então o futuro que eu desejo viver depende das renúncias que eu fizer hoje para Deus. É preciso ter coragem para obedecer a Deus e se afastar daquela amizade que você se afeiçoou, mas que só traz lixo emocional para a sua vida. É preciso ter coragem, porque Deus não te quer dependente emocionalmente de ninguém. Daniel, ele buscou uma resposta de Deus 21 dias, e ele teve uma revelação de Deus muito forte, que fez as pernas dele desfalecerem quando ele descobriu. Quando Deus revelou para ele, quando Deus trouxe a resposta, quando Deus dá a resposta, a perna de Daniel desfalece. Às vezes Deus vai te dar uma resposta que vai te abalar, porque vai contra o seu sonho, vai contra a sua vontade, vai contra o seu querer. Daniel, ele desfalece, as pernas dele amolecem. Deus toca em Daniel e coloca Daniel em pé. Aleluia. Se levante, Daniel, eu fui enviado a você. É preciso encarar a verdade de muitas vezes descobrir que as pessoas não são como a gente gostaria que elas fossem, que às vezes o seu filho não é como você gostaria que ele fosse. Nós precisamos encarar a verdade, e a verdade liberta. Força para recomeçar, e para que você não continue voltando nos mesmos relacionamentos que te adoeceram. Chegou a hora de quebrar esse ciclo na sua vida. Quando Daniel busca intensamente a Deus, Deus revela o oculto e o escondido a Daniel. E o mesmo Deus que se revelou a Daniel, Ele vai te dar forças para obedecer a direção que Ele vai trazer para a sua vida. Ele traz direção e Ele traz força para que você possa obedecer. Ele deu força para Daniel. Daniel, fique em pé. Fique em pé. E quando a resposta é ainda não? Então talvez você vai buscar esses 21 dias e Deus vai te falar um não, e você vai ter que ter força e coragem para obedecer. Mas quando saber quando é um ainda não? Não é fácil controlar a ansiedade, não é fácil esperar. Mas existe uma bem-aventurança naqueles que esperam no Senhor. O fruto verde, ele amarra os dentes.
O maduro demais tem um gosto ruim. Ele tem que estar no ponto. E assim Deus faz conosco. Porque se Ele está no ponto, você desfruta da plenitude dEle. E de que forma eu devo esperar em Deus? Quando saber, quando é um ainda não. Vocês sabem que Deus, a maioria aqui sabe que Deus deu um filho a Abraão. Abraão estava com 100 anos, um filho chamado Isaac. Isaac, ele tinha 40 anos e ele não havia casado ainda. E quando a sua mãe faleceu, Abraão estava preocupado, porque Isaac ainda estava solteiro. E ele queria que Isaac se casasse com uma moça, uma mulher de Deus. E Isaac, ele foi para o campo orar. Ele ia para o campo conversar com Deus, porque ele tinha um referencial, o seu pai, que era um homem de Deus, era um homem de oração. E isso não vale só para a vida sentimental, não. Para todas as áreas das nossas vidas, quando nós estamos esperando algo de Deus. Mas para você que está esperando em Deus na vida sentimental, Deus tem uma direção para você. Isaac, ele saiu à tarde para orar. Ele não esperou ansioso, ele não esperou se relacionando com outras mulheres, sem compromisso. Ele esperou em Deus, orando e se guardando. Com 40 anos, assim como Isaac saiu à tarde no campo para orar, você precisa ter momentos a sós com Deus. Você precisa ter o seu cantinho de oração. Você tem que ter o horário do seu devocional diário com Deus. Isso é que vai te fortalecer. Assim como você tem uma disciplina de uma atividade física que vai trazer resultado no seu corpo, você precisa ter disciplina espiritual de buscar e se alimentar de Deus todos os dias. E hoje é muito facilitado, tem muitos devocionais, tem muitos aplicativos, muitos lugares para você se alimentar e estudar a palavra de Deus, para que a sua botija esteja sempre cheia. Você precisa ficar a sós com o Pai, ter relacionamento com o Pai, para que você saiba o quanto você é amado. Para você não se submeter a qualquer coisa, para você não mendigar afeto, você precisa se relacionar com o Pai e descobrir quão grande é o amor dele por você. E quem entende o amor de Deus não se submete a qualquer pessoa, a qualquer relacionamento. Tem uma frase que diz que a gente tem que estar tão escondido em Deus, que para a pessoa amada te encontrar, ela precisa buscar Deus primeiro. Então quando a gente se relaciona com o Pai, a gente não mendiga afeto. A gente precisa ter um lugar de oração. Nós precisamos ter um lugar para conversar com o nosso Pai, para entender o quanto Ele nos ama. Ele esperava orando porque havia uma promessa na vida do seu pai. Isaac, ele não se atreveria a ir atrás de uma jovem sem o consentimento do seu pai. Está entendendo? Ele não se atreve a tomar decisões, a aceitar propostas, a aceitar trabalho, a se relacionar com pessoas sem o consentimento do Pai, sem conversar com o Pai. Muita gente tem sofrido porque não conversa com o Pai. Você está conversando com o seu coração, mas não com o Pai. Então ele fala com o Pai. Tem muita gente se frustrando. Entenda que o que vem de Deus não te afasta dele. O que vem de Deus não tem jugo desigual. O que vem de Deus não quebra princípios. E como foi pregado aqui domingo, não viva por prazeres, viva por princípios. Viva pela palavra. O amor não é feito de sorte, é feito de decisões. Quem falou para você que a sorte é mentira? Não é sorte, é decisão. É decidir viver a vontade de Deus, é decidir caminhar com Deus, é decidir esperar o que Ele tem para a sua vida. Deus é fiel.
fiel na nossa vida. Ele estava no campo à tarde orando. E quando ele levantou os seus olhos, ele viu os camelos vindo. E quando ele viu os camelos vindo, lá vinha sua esposa. Quando você menos esperar, você vai abrir os olhos e as suas bênçãos vão te encontrar. As suas bênçãos vão te encontrar no campo orando, porque Deus conhece o nome e o endereço de quem ora. Deus estava naquele campo com Isaac, e quando você levantar os olhos, o camelo está vindo na sua direção, o milagre está vindo na sua direção, aleluia, glória a Deus. Ele vê Rebeca, e quando a Rebeca o vê, ela se cobre, ela não se expõe. E tem gente, eu preciso arrumar um namorado, então quanto mais eu expor o meu corpo, eu vou. Não, irmãos, se proteja, seu corpo é templo do Espírito, não se exponha, não se exponha. Rebeca se cobriu, ela podia, vou mostrar aqui, meu corpão, não, ela se cobriu, ela não se expôs. Porque se a gente se expõe, o que a gente procura? Olhares que desejam um corpo, e não uma alma, e não um espírito. Não está interessado no seu espírito, meu irmão. Não está interessado no interno, está só no externo. E assim como ele olha uma embalagem assim, ele olha para todas as embalagens que estão expostas. Você não é a única. Você não é o único. Seja a embalagem física ou seja a embalagem. Eu vou expor os meus bens, quem sabe eu encontro uma boneca, um boneco. Como que você está atraindo essa pessoa? Exatamente isso que trouxe até você, é isso que aprende até você. Então ela se cobre. E o interessante é que Isaac, ele casa com Rebeca. Aos 40 anos, Isaac, ele se casa com Rebeca. Só que Rebeca era estéril. Rebeca era estéril. Gênesis 25, verso 21. Diz que Isaac orou insistentemente por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a sua oração. Sabe quanto tempo Isaac orou por Rebeca? 20 anos. Rebeca era estéril e foi estéril por 20 anos. E a Bíblia diz que Isaac orou insistentemente. Insistentemente por 20 anos. Não são 20 dias, são 20 anos orando por algo. E agora você está entendendo a expectativa errada de tempo de Deus. Porque a esperança adiada adoece o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida, traz vida. Aos 40 anos, Isaac se casou com Rebeca, uma mulher escolhida por Deus para a vida dela, porém ela era estéril. Como pode um projeto ser de Deus e demorar tanto tempo para dar fruto? Você precisa entender que mesmo seguindo a Deus, algumas áreas da sua vida vão demorar para frutificar. São sementes que levarão um longo tempo para crescimento.
para comportar a grandiosidade do que Deus tem que ter raiz profunda. E a raiz, ela cresce para baixo, no secreto, nas lágrimas, nas renúncias. Isaac orou insistentemente pela fertilidade de Rebeca. Insistentemente. Eu não sei quem é a sua Rebeca. Eu não sei qual é a área da sua vida que está estéril. Se é sentimental, se é por alguém que você está orando, se é a sua vida profissional que não frutifica, eu não vejo prosperidade, eu não vejo mudança, eu não vejo melhora, e eu estou orando, eu estou insistindo. Não deixe a demora dos frutos te fazer duvidar de quem te entregou a semente. Quem te entregou a semente? Foi Deus? Eu sei que não é fácil esperar, mas na sua espera tem um livramento escondido. Na sua espera tem uma reestruturação do seu caráter. Na sua espera existe uma preparação do Pai para o melhor para a sua vida. Na sua espera tem um trabalhar de Deus. Porque mais dura do que a espera é a consequência de uma escolha errada, de uma decisão errada, de algo fora do tempo. Isaac orou 20 anos, ele podia dizer: não, eu vou procurar outra esposa, não, eu vou desistir, não tem jeito mesmo, ela é estéril, Deus me deu Rebeca, mas ela é estéril, então eu vou parar de orar, porque já tem 20 anos que eu estou insistindo nessa mulher. Ela é seca. Olha o amor que ele tinha por ela. Olha a confiança na promessa. Porque ele sabia que o seu pai tinha uma promessa, que ele seria pai de nações. E aí o diabo vai lá e ri: pai de nações? Casado com uma estéril? Traia a estéril, aí você vai ser pai. É isso que o diabo quer, que você negocie as suas sementes, que você negocie as suas promessas, que o tempo de espera te faça blasfemar e duvidar e amaldiçoar o que Deus te entregou um dia com muita lágrima e oração. É isso que o diabo quer. Despreza essa Rebeca aí. Foi um erro. Não, ele orou insistentemente com amor pela promessa. A Rebeca era a sua promessa. Eu não vou desistir da minha Rebeca. Eu não vou desistir do trabalho que Deus me deu. Eu não vou desistir da família que Deus me deu. Eu não vou desistir do ministério que Deus me deu. Eu não vou desistir. É semente de Deus, então eu vou esperar. Eu vou regar no Senhor. Eu vou regar. Sabe por quê? Porque não viria apenas um filho. Depois de 20 anos, a palavra diz: o Senhor ouviu as orações e ela engravidou, e não veio só uma criança, não, vieram gêmeos. E Deus falou: Rebeca, de ti nascerão 2 nações. Não eram 2 crianças, eram 2 nações, porque o que Deus tem para você é grande demais, é poderoso demais. Por isso que a sua raiz tem que ser profunda, para você suportar a pedrada que vem, porque o fruto é grande, a tempestade é grande. São 2 nações, 2 nações sairão do seu ventre. Esperou 20 anos, veio em dobro, veio 2 vezes mais. 2 nações daquele ventre iam nascer para glorificar o nome do Senhor. Assim Deus faz. O problema é que queremos arrancar o fruto assim que ele brota, e às vezes ele está verde ainda, e porque ele está verde ainda, a gente descarta ele, fala: não presta esse fruto, esse trabalho que Deus me deu, esse ministério que Deus me deu, isso que Deus me deu não presta, porque você arrancou o fruto que está verde. E às vezes a gente despreza um fruto
precioso, com ingratidão, porque ele nos decepcionou, porque ele está verde ainda. E a gente despreza aquele fruto. Até mesmo um relacionamento, um projeto firmado no propósito de Deus pode demorar tempo para se concretizar. Demorar para dar frutos. Tenho um casamento, mas ainda não tenho a minha casa. Tenho uma empresa, mas a prosperidade ainda não veio. Mas não desista do seu propósito, porque o que vem de Deus se cumprirá no tempo certo. Aleluia. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor. Pastor Anderson. Pastor Anderson. Antes da gente entrar no louvor, que a gente vai cantar para a gente orar, e quando a gente fizer a oração, se você tiver algo que você precisa renunciar e que você quer que saia do seu coração nessa campanha, você vai vir aqui ao altar. Você não precisa falar o que é, você não precisa conversar com ninguém, você só vai falar com Deus e deixar aqui no altar. É a oportunidade que você tem de ter o seu cantinho aqui com Deus. E aí, a partir de amanhã, nós vamos começar as 3 vezes ao dia, tá? Depois eu vou estar mandando mensagem para vocês sobre o grupo, para a gente estar orando, para vocês não se perderem na campanha. E antes da gente entrar nesse louvor, para a gente poder orar, quando eu fiz o concurso, eu lembro que demorou bastante tempo, depois de eu formada, eu consegui um bom trabalho, mas algo profissional que meu coração desejava. E algumas pessoas às vezes falavam: você estudou, você não virou nada, né? Seu pai se esforçou tanto para pagar a sua faculdade e você não se tornou nada na vida, você só está aí na igreja trabalhando para Deus. E assim, eu sempre consegui empregos medianos, né, que dava assim para pagar as contas. E Deus já tinha falado comigo, inclusive Ele usou minha mãe. Ela falou: filha, Deus fala comigo que a sua prosperidade vai vir através do estudo, é para você estudar. E eu demorei para entender isso, eu demorei para aceitar isso. E Deus já tinha me respondido. Um dia eu perguntei para Deus, eu falei: Deus, qual é o caminho da minha prosperidade? Fala comigo. Aí eu acordei e eu liguei o computador. Quando eu liguei o computador, acendeu um monte de pop-up, que são aquelas mensagens automáticas que abrem. Estava escrito assim: concurso, concurso, tinha vários valores. Mas mesmo assim eu continuei procurando trabalho. Eu não parei para fazer isso. Demorou um tempo. E quando eu resolvi me posicionar com Deus e comecei a orar para que aquele milagre acontecesse na minha vida, e pedir para Deus: Senhor, me responde. E aí, quando finalmente chegou o concurso, passou bastante tempo. Quando chegou o concurso, ainda não eram as vagas que eu precisava. Passaram-se 2 anos. Depois desses 2 anos, no 3º ano é que eu fui chamada. E eu lembro que Deus falou muito comigo nessa parte dessa canção. Porque eu achava assim, eu falava: Deus, ainda não chegou a minha vez. Quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar o tempo? E aí Deus falou muito comigo no trecho dessa canção. E toda vez que eu escuto essa canção, eu lembro do meu milagre. Eu lembro do que Deus fez na minha vida. É nessa parte aqui, pastor, ó. Essa canção, ela se chama Minha Vez. E ela fala exatamente disso. E tem esse trecho aqui, ó, que Deus falou muito comigo. Ele diz assim, ó: perguntei para Deus, porque o Senhor não quer me ouvir. Me frustrei e eu chorei, pensei até em desistir. Mas quando eu calo, Ele me fala para eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz: filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim.
aquilo que eu tenho preparado pra você. A sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Tente só mais uma vez. Não falhará. Deus mudará. Semeios bons frutos e colherás vitórias, glórias vindas do céu. Não manche as vestes, Ele é fiel. Mas quando eu calo, Ele me fala para eu prosseguir. Se desanima, Ele me diz, filho, estou aqui. Vai chegar a sua vez, não te esqueci. Pode confiar em mim. Aquilo que eu tenho preparado pra você, a sua imaginação não consegue prever. Ore outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Aleluia. Eu sei, Deus, que o Senhor é fiel, que o Senhor nos ouve, Ele ouve a nossa oração. Então Ele falava: semeia, 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 que você vai colher vitórias e glórias vindas do céu sobre a sua vida. Vai chegar a sua vez. Isaac, foram 20 anos. Ele esperou até os 40 para casar, mais 20 para ser pai. Mas quando veio também, veio 2, que dá trabalho por 20, que eram 2 nações. Então o que Deus tem para você é grandioso. Amém? Então meu convite para você, se você tem algo que você precisa renunciar, que é difícil para você, que sabe, está aí enraizado no seu coração, eu quero que você venha até o altar, se ajoelhe e entrega para Deus. E quando você entregar, que seja verdadeiro. Senhor, eu quero verdadeiramente entregar. Vamos dar um exemplo. Eu quero me afastar daquela pessoa, eu não consigo. Se você pode, bloqueia. Tira do seu campo de visão, para você não ser tentado. Eu estou gastando demais, eu estou passando da conta. Então elimina um pouco de cartão. Você tem que fazer a sua parte. Eu estou dando um exemplo aqui para você entender que você tem que fazer a sua parte. Eu não consigo parar de comer doce, então para de comprar doce. Quando você chegar desesperado, não vai ter. Então você tem que começar a ter atitudes que condizam com aquilo que você precisa renunciar. Me ajude a te ajudar. Então comece a ter atitudes que direcionem para o seu milagre. Veio aquele desespero, vai orar, vai para a salinha de oração, que Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Então se você quiser, você vem até o altar e fala: Senhor, eu entrego, eu desligo na terra para que seja desligado no céu. Eu ligo na terra para que seja ligado no céu. Senhor, seja feita a sua vontade. E nesses 21 dias nós vamos orar com intensidade. Nós vamos orar com intensidade, jejuar com intensidade por todos vocês. E eu sei que eu vou ouvir o seu testemunho aqui. Amém? Então que você possa se colocar em pé, nós vamos orar. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer a nossa entrega a Ti, Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento, Deus, nós estamos aqui
para entregar a Ti o nosso coração, para entregar a Ti as nossas renúncias, para entregar a Ti sentimentos que nos feriram, para que o Senhor nos liberte da raiva, da frustração, da decepção, para que o Senhor nos liberte, Deus, desse vício, para que o Senhor nos liberte, Pai. Sozinhos nós não conseguimos, mas o Teu Espírito Santo é que nos dá força. Tira do nosso coração, Deus. Tira do nosso coração o que não glorifica a Ti. Tira do nosso coração esse pensamento negativo. Tira do nosso coração a murmuração. Tira do nosso coração a covardia. Tira do nosso coração o medo. Tira do nosso coração esse sentimento que nos paralisa. Tira do nosso coração, nós entregamos a Ti, Deus, em renúncia, em propósito, em entrega. Tira de nós, Deus, tira de nós essa dor. Tira de nós, Pai, aquilo que o nosso coração não consegue aceitar, mas que faz parte do Seu propósito para nós. Tira de nós, Senhor, porque o Senhor é a cura para o nosso vazio. O Senhor é do tamanho do nosso vazio, e nós entregamos a Ti, nós entregamos a Ti, nós entregamos a Ti, Deus. Vem, Senhor, aleluia, aleluia. Limpa o nosso coração, ó Deus. Que hoje Ele limpe o seu coração, que hoje Ele trate o seu coração. Entrega para Ele essas feridas. Entrega para Ele essa raiva. Entrega para Ele essa decepção. Entrega para Ele essa ira. Entrega para Ele essa mágoa. Entrega para Ele esse vício. Entrega para Ele esse pecado. Entrega para o Senhor, para ser queimado no altar. Derrama a sua vida, derrama o seu coração, porque bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste eis-me aqui outra vez diante de
Senhor e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Senhor, dizer que és famoso. Talvez você veio aqui no altar e diante de Deus e entregou para Ele porque você quer uma resposta. Nesses 21 dias você quer que Ele fale ao seu coração, você está pedindo para Ele uma resposta. Então esteja preparado para a resposta, ainda que ela não agrade o seu coração. Esteja preparado para derramar e entregar. Diga para Ele: e me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, me derramar. És fiel, Senhor, e dizes esperança ao sentir teu toque. por tua libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, me derramar, dizer que sou grato, me